Eu quero trazer agora esse assunto para a nossa Casa do Tribuna, porque é muito importante nós conversarmos sobre esses assuntos que estão tão presentes na vida de todos nós. Acho que cada um de nós conhece alguém que teve Parkinson, ou tem Parkinson, ou até mesmo que tenha Alzheimer. Hoje, mal de Parkinson no tema, na conversa com o neurocirurgião funcional, o Dr. Cláudio Correia, aqui na Casa do Tribuna. Doutor, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Ao nosso Tribuna Independente. E eu vi aqui uns dados bastante importantes, né? A doença cresce a cada ano, principalmente na terceira idade, e a gente tem visto assim um crescimento um tanto quanto assustador nesses últimos tempos. Por que a doença de Parkinson tem crescido muito? É por questão de alimentação, qualidade de vida? O que tem causado esse aumento tão grande? Bom, em primeiro lugar, doença de Parkinson, também chamada de mal de Parkinson, é uma doença que se caracteriza por ser degenerativa em uma área do sistema nervoso central, trazendo sintomas que vão limitando progressivamente a atividade do paciente. Entre eles, o tremor, uma lentidão dos movimentos, uma falta de equilíbrio e propicia muitas quedas e outros acidentes. Tá. Agora, o aumento exponencial, como você está dizendo, da incidência da doença, que está mais ou menos, para você ter uma ideia, 1% da população acima de 65 anos é portadora da doença de Parkinson. Você deu um dado agora mesmo que tem aí aproximadamente varia um pouquinho de estatística para estatística, mas 60, 180 a 200 casos por ano em cada 100 mil habitantes, né? Em 2015 foi feita uma publicação mostrando que tinha 6,200 milhões de pessoas acometidas pela doença, certo? E 170 mil mortes provocadas por essa doença. Então, é uma doença importante. E o aumento dela, uma das razões, é por causa da maior longevidade do ser humano, certo? Enquanto que, se você pegar 30 anos atrás, a média de sobrevida era em torno de 70, 72, hoje nós estamos mais do que isso. Então, como é uma doença que predomina no idoso, é claro que as alterações degenerativas que provocam essa doença afetam mais essa população de idade mais avançada. É mais raro em pacientes abaixo de 65 anos de idade, embora isso possa acontecer também. Se existem fatores alimentares, por exemplo, uma das possíveis causas é a intoxicação por agrotóxicos, certo? Até tem sido discutido aí no governo a respeito de liberação, certo? Isso é uma verdadeiro absurdo, porque é uma das causas não só desta doença, mas de muitas outras doenças, né? De forma que provavelmente alimentos industrializados, alguns deles, possam conter. Isso ainda precisa ser documentado através de estudos multicêntricos, mas seguramente é aventado como uma das hipóteses da etiologia, da causa da doença de Parkinson, a manipulação de agrotóxicos. Isso nos alimentos. Tanto é verdade que nos Estados Unidos a prevalência, ou seja, a frequência de doentes portadores dessa enfermidade é muito mais entre aqueles que trabalham em fazendas e mexem com agrotóxicos do que fora desse ambiente. Agora, não tem um controle sobre isso, não tem? A Anvisa controla esse tipo de... Bom, isso é do ponto de vista, é claro que ela controla, mas existe um lobby muito grande para que seja ainda permitido alguns desses agrotóxicos que já foram banidos na Europa, por exemplo. Tá certo? Então, há um controle, mas esse aqui no Brasil não é uma coisa ainda que segue as normas internacionais de países mais desenvolvidos. Ok. Nós temos um ilustre, eu vou pedir para a nossa equipe colocar no ar, por favor. É um ilustre que vai mostrar para a gente um pouquinho como é que se desenvolve o que é a doença de Parkinson. Queria que o senhor explicasse o que a gente está vendo aí, doutor, por favor. Então, naquela parte principal, onde está um corte do encéfalo, encéfalo, como definição, é o cérebro, mais o tronco cerebral e o cerebelo. Então, numa parte do tronco cerebral, chamada mesencéfalo, na sua base, você tem um conjunto de células, numa substância chamada substância negra, e que essas células produzem a dopamina, que é um elemento fundamental
para a movimentação simétrica entre os músculos agonistas e antagonistas. Por exemplo, esse movimento que eu estou fazendo aqui, de pegar, por exemplo, esse copo com água, essa caneca, evidentemente depende de uma harmonia entre esses movimentos. Então, a dopamina, ela é fundamental para isso. O que acontece na doença de Parkinson? Essas células começam a morrer. Elas vão perdendo-se ao longo de meses, anos, e vai trazendo sintomatologia decorrente da falta da dopamina. E, assim, de uma maneira geral, é isso que acontece. Então, a estrutura que tem as células produtoras disso predomina no mesencéfalo, que é uma parte do encéfalo, que está no tronco cerebral. Nós sabemos que os dois principais itens que nós identificamos são o tremor e a rigidez dos membros. Existem outros sintomas da doença de Parkinson? Daqui a pouquinho o senhor responde. Eu quero dar... Bom, doutor, nós conhecemos então o tremor e a rigidez dos membros. Existem outros sintomas que nós podemos identificar do mal de Parkinson? Bom, de fato, o que chama mais atenção é isso, porque a rigidez, ela leva a uma alteração da dinâmica do paciente. Então, ele começa a ficar mais lento na sua marcha, mais lento para pegar um garfo com alimento e se alimentar. Então, essa é a chamada oligocinesia ou bradicinesia. E o tremor. Fora esses dois aí, existem vários outros sintomas. Existe, como eu falei, o desequilíbrio, que o paciente frequentemente tem quedas. Existe uma coisa chamada acatisia, que é a incapacidade do paciente com Parkinson de ficar muito tempo quieto numa cadeira, ele se mexe, ele tem que movimentar, apesar das dificuldades que ele tem. É uma cialorreia, que é uma salivação excessiva. A pele, chamada seborreica, é bastante oleosa, isso é muito comum. Existe também a depressão, que acompanha 30% dos pacientes com Parkinson. Uma alteração da percepção do cheiro, né? Uma anosmia que se chama, pode chegar a esse ponto de não perceber o odor dos alimentos. Existe também uma alteração da frequência da palavra. Ela vai ter uma chamada da escrita, que chama micrografia, e da palavra, que fica também prejudicada pela alteração dos músculos que faz o movimento das cordas vocais e tudo isso. Então, são vários sintomas, tanto motores quanto não motores, que vão acompanhando o paciente ao longo da sua evolução. E varia de paciente para paciente. Uns podem desenvolver mais precocemente alguns deles e outros mais tardiamente. Sempre após os 60 anos, é isso? Não é sempre, mas predominantemente após os 60, 65 anos de idade. Mas tem Parkinson em jovem também, e quando em jovem costuma ser muito mais agressivo do que... Porque a evolução média de um paciente com 70 anos que começou a desenvolver uma doença parkinsoniana, evidentemente ele tem um tempo de evolução que é variável, mas entre 10 a 25 anos. E num paciente mais jovem que desenvolve essa doença, o curso evolutivo é muito mais rápido. Tá. Vamos às perguntas dos telespectadores? Eu quero que você participe conosco. 11 95033 6870 é o nosso WhatsApp, e você pode fazer a pergunta diretamente ao doutor e, claro, colocando o seu nome e a localidade de onde você está falando. A Yasmin, de Assis, aqui em São Paulo, está perguntando: doutor, Parkinson tem relação com Alzheimer? Excelente pergunta pelo seguinte: hoje em dia há um consenso de que o Alzheimer, o Parkinson, paralisia supranuclear progressiva e outras doenças degenerativas, na verdade, elas evoluem todas por um denominador comum no final. Então, o parkinsoniano e um doente com Alzheimer chegará num denominador comum. Então, a resposta é sim, tem relação. Provavelmente, no caso do doença de Alzheimer, o foco de onde começou a degeneração celular está relacionado primeiro com a memória, enquanto que no Parkinson é nas células produtoras de dopamina. Mas vai havendo uma falência do sistema nervoso como um todo e no final, como eu já disse pela terceira vez, os doentes são parecidos sim. Eles têm alterações cognitivas importantes no final da vida, tanto iniciando como o Parkinson e quanto ao Alzheimer, por exemplo. Viviane Lopes Moreira, de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, está nos acompanhando e fala assim: meu tio tem 77 anos, doutor, e há 6 anos ele tem mal de Parkinson. Quem sofre desse mal sofre também de insônia?
Daqui a pouquinho o senhor responde, eu vou dar um recadinho, volto já já, eu quero falar. Doutor, e vamos responder então a nossa telespectadora de Dourados. Ela diz que o tio dela tem 77 anos, as 6 tem mal de Parkinson. Ela quer saber se quem sofre desse mal também sofre de insônia. Sim. Insônia, pesadelos, e pode ser provocado pela própria evolução da doença, quanto do próprio tratamento medicamentoso também, que alguns fármacos utilizados induzem a pesadelos, um sono agitado, e a insônia também faz parte do quadro evolutivo de muitos desses pacientes. Entendi. Agora vamos para Anápolis, Goiás. É a Ana Maria que pergunta para a gente. Ela fala, gostaria de saber do doutor qual a alimentação correta para quem tem Parkinson. A alimentação é um grande desafio no doente com Parkinson, porque pela própria evolução da doença, ele tem dificuldade de fazer sua alimentação natural. Então, ele pode ir emagrecendo, perdendo massa corporal, e isso já é um problema. Segundo, as dietas ricas em proteínas atrapalham a absorção de um dos principais fármacos que tem, que é a dopamina, que são os agonistas dessa substância. Então, embora o paciente precise de proteínas para compor a sua massa corpórea, muscular principalmente, é óbvio que você precisa equalizar muito bem o horário da alimentação e o horário da medicação. Outra coisa, os suplementos vitamínicos, porque são pacientes que são já idosos e vão se depauperando na sua constituição, na sua compleição física, por causa da má alimentação. Então, esses nutrientes adicionais para repor um pouco energeticamente a dieta são importantes também. Vitaminas, vitaminas E e vitamina C são recomendáveis. E a vitamina do complexo B, B6, pode às vezes também atrapalhar um pouco a absorção de alguns dos fármacos utilizados no tratamento da doença. Então, precisa ter a orientação de um nutricionista que trabalhe na área neurológica também, que entenda dessa situação. Talvez até um trabalho em conjunto com o neurocirurgião. Com certeza, né? É uma equipe multiprofissional. Olha só, a Lindaura da Silva Pereira, aqui de São Paulo, de Ermelindo Matarazzo, ela tem uma pergunta que é muito importante, eu acredito, que é muito interessante. Ela diz que a mãe dela tem tremor excessivo. Então, ela está perguntando se todo tremor é Parkinson. De maneira alguma. O tremor chamado essencial ou tremor senil é um tremor que é no movimento que ele aparece. No Parkinson, é no repouso. Então, é uma grande diferença. Segundo, o tremor essencial ou tremor senil é uma doença que se caracteriza apenas e tão somente pelo tremor, que pode ser até muito intenso e até merecer tratamento cirúrgico também, mas é bem diferente uma doença da outra. E para finalizar, o tremor essencial ou tremor senil é muito mais prevalente ou frequente do que a doença de Parkinson. Quer dizer, o tremor mais comum que tem no mundo. Para identificar, então, eu vou pegar, a pessoa pega alguma coisa, vai beber, já treme muito mais. Agora, quando estou em repouso, estou tremendo, aí é característico. Ok. Olha só, agora a pergunta vem de Currais Novos, Rio Grande do Norte, Brasil inteiro, ligado aqui no nosso Tribuna Independente. A pessoa não colocou o nome, mas ela diz assim, Fábio, pergunte ao doutor se o mal de Parkinson deixa a voz frágil e a paciente debilitada num tempo muito rápido. A minha mãe, ela tem Parkinson muito forte, tem 76 anos de idade. Sim, a hipofonia, que é essa voz baixinha, ela é muito comum na doença de Parkinson e, como eu já falei, o quadro pode ser variável de um paciente para outro e, às vezes, mais precoce do que em outros, isso pode acontecer. Então, a hipofonia, você às vezes tem dificuldade, o paciente tinha uma voz eloquente, falava muito bem e vai perdendo isso, vai ficando com a voz baixinha, muito baixa. Então, é um sintoma da doença de Parkinson. Okay. José Raimundo, de Franca, São Paulo, pergunta se há hereditariedade dessa doença. Então, a doença de Parkinson ela é considerada num grande grupo como idiopática, ou seja, de causa desconhecida. Certo. Mas tem a parte hereditária. Acredita-se que, do ponto de vista genético, algumas enzimas que fazem a degradação de algumas proteínas, alfa-nucleína e parquina, elas deixam de acontecer. E essas proteínas vão se aglomerando nessas células produtoras de dopamina
através de uma estrutura chamada corpos de Levy, que são inclusive observáveis até pelo microscópio, e isso vai destruindo. Então, há uma possibilidade, sim, genética de causa de doença de Parkinson. Existe também aquela dos agrotóxicos, existe a atribuída a traumas de crânio. Alguns lutadores de boxe, por exemplo, desenvolveram doença de Parkinson provavelmente por microtraumas decorrentes dessa profissão que eles tinham. Entendi. Então, são essas possibilidades as principais como etiologia da doença de Parkinson. Tem uma pergunta aqui do Odécio Salles Moreno da Silveira, de Parnaíba, lá no Piauí. Ele está dizendo que a mãe dele tem Parkinson, doutor, e nos últimos tempos ela tem muita falta de memória. Está perguntando se tem algum relacionamento com a perda de memória. As alterações cognitivas, que é essa capacidade da memória, de uma coisa que você aprendeu e ter que reproduzir, ela vai acontecer na evolução da doença de Parkinson também. Certo. Lembra quando nós falamos que o Alzheimer que começa dessa maneira, mas o Parkinson chega também a ter esse tipo de comportamento mais na fase avançada? Ok, nós temos uma pergunta aqui muito interessante da Roseli de Guarulhos. Ela fala que o pai dela tem o mal de Parkinson há uns 10 anos e que as roupas o incomodam demasiadamente. Ele acha que tudo está apertado, apesar da roupa não estar apertada. Ela está perguntando se isso faz parte da doença. Diz que o pai dela tem 81 anos, mas daqui a pouquinho o senhor responde. Deixa eu dar... Doutor, nós temos então a pergunta da nossa telespectadora que diz, aqui a Roseli de Guarulhos, que o pai dela tem 81 anos, há 10 anos tem mal de Parkinson e ele acha as roupas todas apertadas. Isso é normal da doença, doutor? Não, essa queixa eu não conheço, de roupa apertada. Vamos lembrar da acatesia, que é aquela incapacidade do paciente ficar quieto e fica mexendo, não necessariamente por causa disto. Que seria uma possível explicação, mas eu não conheço essa queixa como parte do colorido do diagnóstico da doença. Tá. O Eric de Belo Horizonte, Minas Gerais, está entrando em contato conosco e falando assim: doutor, o meu sogro tem mal de Parkinson, operou o cérebro colocando eletrodos. Ele já está 70% melhor, uma nova pessoa. Vai ligar os eletrodos daqui a alguns dias. Hoje ele toma 25% dos comprimidos de antes. Esse tipo de cirurgia deixa a pessoa quase 100% curada? Tem algum risco? Muito boa pergunta, excelente, porque uma das formas de tratar a doença de Parkinson, talvez a mais sofisticada, a melhor que existe, e que uma morbidade, que é a possibilidade de trazer alguma complicação, é o implante de eletrodo cerebral profundo. Essa técnica, ela está largamente desenvolvida no Brasil e em vários países, tanto do continente europeu, americano, asiático, e consiste em cálculos matemáticos que você coloca, através de uma pequena trepanação, o eletrodo numa área do cérebro que está relacionada ao controle de 2 sintomas principais, que são os mais importantes, o tremor e a rigidez. E esse controle, ele pode ser definitivo. Não quer dizer que a doença de Parkinson foi curada com esse tratamento, mas esses 2 sintomas, eles foram provavelmente, de uma forma até definitiva, eliminados. Então, você vai permitir ao paciente que tinha uma limitação funcional muito grande pela sua rigidez, de ter uma liberdade de movimentação muito maior. Então, quando os medicamentos não são suportados ou estão trazendo muitos efeitos colaterais, e um deles chamado de discinesia induzida pela levodopa, que é um dos tratamentos, o controle desses movimentos ele é feito através da neuroestimulação, que é esse implante de eletrodo. Você vê que ele colocou os eletrodos, só o contato físico já melhorou clinicamente e daqui a alguns dias ele vai ser ligado, uns 10 dias, 12 depois do procedimento operatório, e ele vai ter o benefício do eletrodo. Esses eletrodos, eles têm uma bateria que dura em média 9, 10 anos, certo? E são recarregáveis. Então, é uma qualidade de vida muito melhor ofertada ao paciente do que quando a fase de tratamento medicamentoso deixou de preencher aqueles quesitos que ia trazer o benefício ao paciente. Nesse caso aqui, ele
futuramente vai parar de tomar os remédios ou não? Ainda tem que continuar com a medicação? Sim, eu considero que sempre vai precisar da medicação, mas em dose diferente, e remédios também que podem ser mudados, porque existem alguns que são neuroprotetores e que às vezes devem persistir ao longo do tempo. Olha, vamos agora para Barão, a cidade de Barão, lá no Rio Grande do Sul. Meu pai tem 74 anos, Fábio, e já possui o Parkinson desde os 50 anos de idade. Eu e minha mãe cuidamos dele. Eu gostaria de pedir ao doutor sobre o uso de Prolopa, é isso? Então, esse é um dos medicamentos que tem o agonista da dopamina, né, que é o levodopa. Então, ela diz que ele tem dado uma reação nele, que é uma tremedeira na cabeça, perda de memória, e ele fecha os olhos com muita frequência, perde os sentidos durante a reação do medicamento. Ela está perguntando se isso é normal. Então, o uso prolongado desse tipo de medicamento pode induzir o que nós falamos há um minuto atrás, a cinesia induzida pela levodopa, que são esses tremores mais bizarros, inclusive, do que o tremor originário que ele tinha. Que ele citou aí na cabeça, mas pode ter o corpo inteiro. O paciente tem um tipo de movimento involuntário decorrente do uso dessa substância. Não são todos e não são em todas as fases que isso acontece. Tá. Olha só, boa noite, Fábio. Gostaria de saber do Dr. Cláudio. A minha mãe tem Parkinson há mais de 10 anos, tem 74 anos, e ela sente uma ansiedade, doutor, muito forte. Ela está com dificuldade na fala, entrou numa certa depressão e se sente muito indisposta. Ela acha que é exatamente esse medicamento que vocês estão falando agora. Essa situação existe mesmo? Então, no próprio curso evolutivo da doença, essas alterações não motoras, mas ligadas ao comportamento, como ansiedade, angústia, depressão, fazem parte da evolução da própria doença. É claro que os medicamentos podem contribuir. Alguns desses medicamentos são até não suportados pelos pacientes devido aos efeitos colaterais. Isso pode acontecer. Tá. Mas a própria curso evolutivo da doença prevê esse tipo de alteração que ela agora está apresentando. Doutor, vamos falar um pouquinho de prevenção. Existe a possibilidade da gente prevenir o mal de Parkinson? Não, eu acho assim, se nós estamos falando que trabalhar com agrotóxicos ou fazer a ingestão de alimentos poluídos por essa substância química é um dos fatores considerados causadores da doença, então isso aí, se puder ser evitado, você está fazendo uma prevenção. Surpreendentemente, as pessoas que fumam e as pessoas que tomam café e chá, elas têm menos frequentemente a doença de Parkinson do que as que não têm esses hábitos. Café em exagero? E surpreendentemente o cigarro, que é um malefício terrível para a saúde, mas na prevalência daqueles pacientes que usam o tabagismo, que fumam, eles têm menos frequentemente a doença de Parkinson do que aqueles que não fumam. Agora, é engraçado que as pessoas que normalmente têm o diagnóstico de Parkinson, elas se tornam assim extremamente assustadas. Quer dizer, ela não sabe o que fazer. Parece que decretou-se a morte, exatamente como câncer e outras doenças desse porte. O que o senhor poderia falar para as pessoas que tiveram um diagnóstico recente de Parkinson? Bom, um dos motivos, eu já deparei com pacientes que eu falo, você fiz o diagnóstico, você fala, tem o Parkinson, e o paciente realmente reluta em não concordar com isso no primeiro momento. Por quê? Porque, como nós falamos aqui, 1% da população tem o diagnóstico dessa doença acima de 65 anos, e que é uma doença que ainda hoje, com toda a evolução tecnológica da medicina, da ciência, nós não temos o direito de falar que existe cura para ela. Tá. Então, quando você recebe esse rótulo, esse título, você sabe que tem uma doença que vai trazer, ao longo da evolução dela, limitações progressivas. E isso tudo não é agradável de ouvir, certamente. Tá. Mas todos esses pacientes precisam e devem ser tratados, que vai ter uma qualidade prolongada da sua vida, sem dúvida alguma. Então, o uso da medicação correta, a fisioterapia, a fonoaudiologia, o procedimento operatório, tudo quando bem indicado, na hora correta, vai trazer, sem dúvida alguma, qualidade de vida a esse paciente enquanto ele tiver essa vida. O paciente que é mal cuidado, ele vai ter muito mais limitações precoces
do que aquele que é muito bem cuidado. Então, não é porque você tem um doente com uma doença degenerativa inexorável, como o Alzheimer, como o Parkinson, que você não vai cuidar desse paciente. Ele tem tratamento, ele não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento, fundamentalmente, vai melhorar a qualidade de vida desse seu familiar, com certeza absoluta. Quero agradecer, doutor Cláudio Correia, neurocirurgião funcional, 30 anos já da sua atuação profissional. E hoje nós percebemos a importância da gente ter esses diagnósticos precoces e de levarmos adiante um bom tratamento de Parkinson. Obrigado pela sua presença nessa noite. No fundo, eu que agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Olha, eu quero passar os contatos do doutor. O site é www.claudiocorrea, sem o i, tá? correa.com.br, está aparecendo aqui no vídeo. O Facebook, dr.claudiofernandescorreia e o Instagram, @dr.claudiocorreia. Entre em contato se você ficou com alguma dúvida, às vezes não dá tempo, você já fala diretamente com o doutor. Certo, doutor? Muito obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente. Um grande abraço, viu?